Fala, turma! Voltamos aqui com a parte 2 do nosso episódio sobre a Revolução Industrial Inglesa. Nós estávamos falando das transformações sociais e econômicas e ainda existem alguns tópicos aqui que nós temos que abordar. Não é isso, professor Marcos? Exatamente. A gente tem os desdobramentos aí dessa Revolução Industrial que vai, claro, né, vão contribuir imensamente para a construção do nosso mundo contemporâneo, principalmente hoje em dia, nesse advento da tecnologia, do mundo digital. A gente sabe que isso aí é decorrente das transformações, é um desdobramento dessa Revolução Industrial. O professor Marcos já adiantou o processo aqui, mas roda a vinheta aí, produção. Pronto, voltamos depois da nossa vinheta aqui. Então, olha só. Então, aconteceram uma série de transformações, né? O setor de transportes, com o transporte ferroviário, a ferrovia se expande bastante. E o transporte ferroviário, vocês sabem que ele é interessante para o transporte de cargas e pessoas, principalmente em longas distâncias. E houve, assim, um recuo, né? Em um determinado momento da história, houve um recuo do transporte ferroviário, aí uma opção pelo rodoviário, e hoje o mundo já voltou, né? Hoje não, já tem um bom período, né? Que o mundo já voltou a adotar, alguns países se mantiveram fiéis a essa proposta, outros adotaram o rodoviarismo, mas enfim, vamos lá, professor Marcos. Dentre as transformações, a primeira Revolução Industrial, a Revolução Industrial Inglesa, ela teve, fala pra gente, ela gerou algum impacto, por exemplo, para o Brasil? Veja bem, aí já nessa, que a gente pode chamar de uma segunda fase dessa Revolução Industrial, né? Revolução Industrial Inglesa, a gente pode colocar no contexto aí do 1808, da vinda da família real para o Brasil, decorrente daquele bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte, a proibição, inclusive com a intenção de enfraquecer a Inglaterra economicamente, que ela deslanchava aí desde muito tempo como uma grande potência econômica e marítima mundial, a intenção de enfraquecer a Inglaterra, com esse intuito, o que Napoleão faz? Ele proíbe, o Império Napoleônico já está avançando, ele proíbe os países europeus de negociarem com a Inglaterra. O que acontece? Um desses países aí que foram proibidos era justamente Portugal, metrópole da então colônia Brasil, que em 1808, né, decorrente desse desdobramento aí, Napoleão avisou: quem negociar com a Inglaterra vai ser invadido, vai ser atacado. O rei Dom João VI, ele continua negociando com a Inglaterra porque é o principal aliado comercial português, e em 1808 invadem Portugal, e o rei Dom João e a sua corte já estavam preparados para tal situação, resolvem partir para a colônia. Então se transfere a corte portuguesa para o Brasil, escoltada por navios ingleses. A Inglaterra permanece tomando conta, governando Portugal, tomando conta de Portugal para Dom João. E uma das primeiras medidas adotadas pela corte, por Dom João, aqui no Brasil, justamente o quê? A abertura dos portos às nações amigas, e por nações amigas vocês entendam a Inglaterra, a abertura de manufaturas, que antes era proibida, né? A gente está aí no contexto do Pacto Colonial, então a colônia só forneceria o quê? Matéria-prima para a metrópole. Dentro desse contexto do Pacto Colonial, a colônia tem uma função: somente atender às necessidades da metrópole. Então, quando a corte portuguesa se transfere para o Brasil, há uma mudança, inclusive na situação da colônia, que passa de colônia a metrópole. Transfere-se a capital do império, né, para o Brasil. E aí, Dom João VI abre os portos às nações amigas, assim que ele chega na Bahia, depois ele vai para o Rio de Janeiro, e uma das primeiras solicitações, pedido, ordem da Inglaterra é justamente o quê? Que o Brasil deixe gradativamente, isso em 1808. Olha só, a Inglaterra pede que o Brasil deixe de utilizar mão de obra escravizada africana, porque ela precisa que exista no Brasil uma massa de trabalhadores assalariados para consumir os seus produtos. 1808.
essa abolição da escravidão só vai ser promovida no Brasil em 1888, apenas 80 anos depois, José. Pois é, pessoal, e aí é importante nós destacarmos aqui também o avanço tecnológico que aconteceu desencadeado aí por esse processo, né? A máquina a vapor do escocês James Watt, né? Então, acabou proporcionando, foi os produtos industriais ou industrializados, manufaturados, aliás, maquinofaturados, né? Ingleses, eles foram lançados em um mercado consumidor. Então, abriu-se ali uma corrida pelo lucro, uma corrida pelo acúmulo de capitais, uma corrida pelo dinheiro. E os ingleses já tinham um histórico de serem excelentes mercadores, já existia aí o acúmulo de capitais, enfim. Então, percebam aí que esse momento de evolução das técnicas de produção, de uma mudança na estrutura de produção, contribuiu também para que outros processos ocorressem mais adiante. Em especial, gente, no século XIX. Por quê? Quero mostrar para vocês aqui, ó, uma dica de leitura, né, do historiador Eric Hobsbawm, onde ele aborda sobre a questão da Revolução Industrial Inglesa ao imperialismo. Então, o fenômeno, a corrida imperialista ali do século XIX, teve o seu pontapé inicial com a Revolução Industrial Inglesa. Então, assim, não foi um processo que aconteceu de maneira isolada. Foram várias e várias transformações em diversas áreas, né, da sociedade como um todo, e a expansão, o crescimento foi tão significativo que, posteriormente, no século XIX, esse processo revolucionário se expandiu para outras nações da Europa, Estados Unidos, Japão, enfim. Então, a indústria ela se expande pelo mundo. Correto, Marcos? Certo. Além dessa expansão aí, o que nós vamos ter também um outro desdobramento da Revolução Industrial? Você tem uma frase que fala assim, que após a Revolução Industrial, o desenvolvimento do sistema de transporte ferroviário, que a princípio, a priori, era utilizado para transportar mercadorias e produtos. Ele passou a ser utilizado para o transporte de pessoas. Desenvolvimento do transporte ferroviário. O desenvolvimento das telecomunicações, já avançando um pouco. Telégrafo, né? Exato. O telégrafo. A Revolução Industrial ela vai ser responsável por fazer com que o mundo encolha, entre aspas. Reduziu-se as distâncias entre as pessoas. A partir de então, você tem viagens que são feitas, né, de uma região a outra, que antes demorava 3, 4, 5 dias, 10 dias, dependendo do meio de transporte, geralmente carruagem ou cavalo, agora vai ser feito por trem, com mais conforto, reduz-se o tempo. Então, as pessoas passam a ter mais contatos umas com as outras e, decorrente disso, o que a gente tem? Além de trocas comerciais, o que sempre acontece em todo processo, desde lá atrás, voltar nos séculos 11, 12, o renascimento comercial e urbano na Europa proporciona também, além da circulação de pessoas, além da circulação de mercadorias, eu vou ter também circulação de ideias. A partir de então, você tem uma circulação de ideias, de pensamentos, que vão se difundindo pelo mundo inteiro, José. E esses pensamentos que se espalharam por todo o mundo, eles contribuíram para que outros processos de mudança, outros processos de transformações acontecessem também. É importante falarmos aqui, gente, sobre as condições de trabalho nas fábricas inglesas ali do século XVIII, que não eram das melhores. Isso acabou jornada bastante exaustiva, o trabalho bastante insalubre. E tem um detalhe, isso acabou proporcionando, abrindo ali, né, foi a brecha
para que surgissem os sindicatos. E é importante nós destacarmos aqui também de um movimento operário ali no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, que ficou conhecido como o ludismo, correto? O ludismo foi um movimento onde os trabalhadores estavam quebrando as máquinas. Por que esse nome ludismo? Porque é uma homenagem que fizeram ao seu idealizador, que era o operário, conhecido como Ned Ludd. Então, em busca de melhores condições de trabalho, de condições mais dignas, os trabalhadores começaram a quebrar máquinas. Professor Marcos, se você quiser fazer alguma consideração sobre essa questão dos movimentos sociais ali, né? Porque o século XIX ele foi bastante... O século XVIII também, mas o século XIX ele foi muito marcado por movimentos sociais, uma busca na melhoria das condições de vida do cidadão, não só no trabalho, mas no cotidiano também, né? Direitos, né? O próprio ludismo aí, eles tinham a vã, até inocente ideia de que as responsáveis, né, pelo desemprego eram as máquinas, né, que faziam o trabalho, executavam o trabalho de 10 operários de uma vez, e eles imaginavam o seguinte, chegaram à seguinte conclusão: vamos quebrar as máquinas e aí os donos de fábrica, né, vão contratar novamente e vai reduzir esse desemprego. Então eles invadiam fábricas à noite para quebrar essas máquinas. Assim, uma vã ilusão que a gente sabe que isso não ia acontecer, né? Qualquer processo de mudança, né, gera aí a substituição do ser humano pela máquina, gera desemprego. Esse desemprego é conhecido como o desemprego estrutural, que é uma mudança na estrutura produtiva. Aconteceu isso também em outros momentos da história, mas sempre, por mais que houver um desenvolvimento tecnológico, a mão de obra humana ela não será totalmente substituída. Em algumas áreas, né, nós estamos vivendo aí na era da tecnologia, e essa tecnologia aqui que nos permite um alcance aí de uma grande quantidade de pessoas, mas ainda precisa do ser humano para operar. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, no nosso estúdio aqui de gravação, do pessoal aqui do Arena Broadcast, tem um operador de vídeo aqui, né, tomando conta do processo. Então, a substituição, ela acontece, mas a mão de obra humana, ela não é 100% substituída. Não é isso, Marcão? Certo. E eu posso até dar um exemplo aqui, você vai lembrar disso aqui, nós que moramos aqui em Goiânia, teve um processo aqui de uma, não mecanização, né, mas de uma substituição de um trabalhador aqui do sistema de transporte coletivo, que até 1995, 96, existia aqui em Goiânia a figura do cobrador de ônibus, que outros estados aí chamam de trocador de ônibus, que era responsável por receber a passagem do passageiro, né? E fazer o troco, etc. Pagava-se dinheiro, recebia o troco ali, etc. E aí, aos poucos, foi sendo substituída por uma máquina que fazia a leitura de um cartão. No início era um cartãozinho de papel que era inserido, ela autenticava. E uma coisa interessante, esse processo foi acontecendo, e a gente que utilizava o transporte coletivo aí, a gente ficava tão maravilhado com essa novidade que esqueceu, ou não, na verdade não percebemos que a figura do cobrador de ônibus desapareceu. Antes você tinha 2 trabalhadores ali em cada veículo, e aí passou a ter somente um. E esse trabalhador, essa figura do cobrador de ônibus desapareceu, nós não percebemos. A gente só vai se atentar para depois, porque ele foi substituído por uma pequena máquina que agora faz a leitura de cartão só por aproximação e etc. Então você vê que a Revolução Industrial ela continua dando os seus passos, né? Ela sempre vai substituir a mão de obra humana pela máquina, mas conforme o professor José falou, ela não vai substituir 100%. E aí, gente, é importante nós destacarmos aqui que a partir desse processo de evolução e de transformações provocadas pela primeira Revolução Industrial, pela Revolução Industrial Inglesa, nós tivemos aí a separação do mercado
das demais instituições sociais. E aí, o trabalho, a terra, o dinheiro, tudo isso foi transformado em mercadoria. Zé, onde é que você viu isso? Tá aqui, ó. A grande transformação, porque nós vamos aqui, sempre que nós estivermos gravando um episódio, nós vamos trazer uma revolução, ó, uma indicação bibliográfica para vocês, né? Então aqui, ó, só para ler rapidinho aqui, que o nosso tempo já está caminhando para os finalmente aqui. A grande transformação analisa com um olhar inovador e criativo a formação da economia capitalista de mercado. Neste livro desvendado, ou são desvendados os processos através dos quais o mercado separou-se das demais instituições sociais. E aí você tem a transformação do trabalho, da terra e do dinheiro em mercadoria. Uma obra sensacional, a grande transformação provocada pela Revolução Industrial Inglesa. Caso vocês tenham interesse, nós indicamos aqui. Não é isso, professor Marcos? Já caminhando aqui para os finalmente. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia de vocês, pela paciência. Nos acompanhem, continue nos acompanhando aí. Deixa aí o seu like. Siga o canal, indique para o seu amigo, para sua amiga que vai fazer vestibular Enem e continue aí acompanhando que teremos mais episódios com mais novidades e abordagens totalmente inusitadas de vários assuntos. E é importante destacar aqui o crescimento que o nosso canal vem passando, né? Lógico que é uma coisa bem tímida, mas para a gente bastante significativa. Então, meu muito obrigado a todos que nos acompanham e estão aqui sempre divulgando o nosso trabalho, ajudando a que nós possamos aí desvendar esse mundo que é complexo de uma maneira bem simples, o mais simples do possível. Beleza? Forte abraço a todos. Aquela frase já tradicional aqui de encerramento dos nossos vídeos. Os cães ladram. Um dia eu vou parar para explicar essa frase para vocês. Os cães ladram, mas a caravana não para. Um forte abraço.